Bom dia, muito bom dia. Bom dia, povo angolano. É o programa Ana Congo. Esse aqui é um caso urgente. Recebi tantas chamadas de Angola. E é sobre a nossa irmã que está em perigo. Eu fiz um vídeo que eu partilhei no WhatsApp para que todo angolano que vai sentir a situação que eu vou explicar, então que essa pessoa possa nos dar a mão. Aqui estou a pedir a todo o povo angolano de Cabinda a Cunene, sem separação de tribo. Aquilo que eu vou explicar, eu sei que muitos não vão querer que isso aconteça nas famílias delas. Então, temos uma igreja em Angola. Este pastor é congolês. Ele é o pastor da igreja chamada Imut, em Luanda. E ele nasceu no Congo, de uma mãe, só dizem angolana, que é verdade, mas o pai Muluba, que é congolês. E esse pastor cresceu na mão do pai, lá no Congo. E eu estou a tentar esclarecer. E hoje a situação está mal. Este pastor anda a violar crianças em Angola. E temos uma senhora, quer dizer, a família dividida. Este caso é um caso diferente do outro caso que toda Angola sabe, que saiu na TPA, na televisão Zimbo, mas este caso é um caso diferente. Essas são provas. É uma senhora de 35 anos de idade, ela já fez áudio e ela anda escondida, porque esse pastor anda por atrás para matar a senhora. E parece que descobriram onde é que ela está. E chamadas chegaram aqui para tirar a senhora o mais rápido possível, arranjaram outro sítio para ela esconder. E a outra família anda espalhada. A irmã mais velha namora com o pastor. Quer dizer, o pastor arranjou casa para a irmã. Quer dizer, o pastor dividiu a família e o padrasto que vai tirar as crianças dele e foge da Inglaterra com a mãe dessas meninas, e a mãe chega na Europa, não consegue aquela divisão, a mãe morre de doença, a mãe morreu na Inglaterra. E o padrasto ficou com as crianças deles. E essas são crianças do primeiro pai. Não consigo informar se ele está vivo, tem em Angola, não sei, porque não tenho informação daquele assunto, que do pai com... Mas este pastor da igreja Imut, chamado Fernando Kamalandwa, dividiu essa família. A mãe vai morrer na Inglaterra, as filhas não conseguem ver, não participaram da morte da mãe, só uma que está aqui conseguiu, e as outras que são do segundo homem, que está aqui com as crianças dele, e a outra irmã, que é a segunda, já é mulher do pastor. Assim que estou a dizer, o nome dela é Nininha. A igreja pode confirmar isso. Quer dizer, não precisa provar isso, mas a igreja, a congregação da igreja Monte, pode confirmar. Até a mulher do senhor, o pastor, ela pode confirmar como testemunho. Até as crianças do senhor pastor que estão agora à procura para matar essa menina, essa senhora de 35 anos, por ter feito áudio
E eu saí para apelar a atenção de todo o povo angolano de Cabinda Cuneno. Isso chega. Não podemos aceitar pastores estrangeiros a vir em Angola. Você começou a meter dedo nessa menina com 13 anos. Ela explicou e você consegue dividir a família. Você até consegue fazer a irmã mais velha a tua segunda mulher. Você consegue, chega ao ponto de matar pessoas que quem fala da sua igreja, pessoas fugiram, estão a fugir de Angola. Eu não entendo como que o governo angolano não consegue meter mão numa pessoa que é estrangeiro, na sua terra, a fazer isso. O que está a acontecer? O que está a acontecer em Angola? Não estou a entender. Estou a pedir a todo o povo angolano que dá a mão neste caso. Saiu áudios, essa senhora fez. Está a circular para a polícia prender este pastor da igreja Imuti, Fernando Kamalandwa. E ele por cima está a utilizar alguém que é do Mbanza Congo, que é nosso irmão Bacongo, que está a ajudar esse homem na internet a entrar nos telefones das pessoas. Quem fala do assunto vira ameaça para ele. Ele procura o número das pessoas, o homem do computador tenta, até há pessoas na Europa a ajudar esse homem. A procurar o endereço das pessoas, a enviar para ele. E eu estou a fazer esforço como a boca dos inocentes angolanos e angolanas para esse caso chegar à frente do presidente da República, na mesa do senhor Miala, na mesa do chefe do Sinfo, chegar na mesa do Procuradoria da República, para chegar na mesa do chefe dos direitos humanos, que eu já contatei aqui, estão a me dizer que não. Por que isto não está feito em Angola? Estou a explicar que não, o governo, no seio do governo, há tantos estrangeiros que colaboram com essa pessoa, que estão a proteger o homem. E direitos humanos não entenderam essa situação. São brancos, estão a perguntar, mas como que um estrangeiro pode estar no vosso país? Eu dei o exemplo do Congo, o presidente ruandês, não sei o quê. Dei o exemplo do presidente do Santo, que era santomês, mas era presidente de Angola. O branco está a admirar a minha explicação. Irmão Marques, já entramos em contato consigo através do seu irmão. Faz algo. Áudios já chegaram no seu escritório. O senhor Marques dos Direitos Humanos, áudios já chegaram no seu escritório. E esses áudios vão chegar na mão do presidente da UNITA. Vai chegar. E essa situação vai chegar na mão do presidente da UNITA. Vai chegar, dou-te a palavra. Isso vai chegar na presidência da República. Se você está a seguir meus áudios, se você, assim que vocês entraram no meu telefone, que nós utilizamos aqui na comunidade, mas vocês não vão entrar no meu telefone próprio. Porque vocês não têm. E muita gente não tem. Vocês vão seguir, continuar a seguir, a utilizar o telefone da associação daqui, mas a mensagem está a chegar em Angola. Daqui a nada, a polícia estará na tua atrás.
O pastor Kamalandwa, eu te disse, eu entrei neste assunto, porque eu sou de Angola. Eu tenho família que deram vida para essa porcaria de Angola, que lutaram. Antes do João Lourenço entrar em Angola, entrar no MPLA, eu tinha família já fardado a dormir ali nas matas, a combater para essa Angola. Se você não sabia disso. Estão vivos. Eu tenho irmãos, primos, famílias, não sei o que, sobrinhos, que fazem parte da tropa, da polícia, do governo. Tenho irmãos mais velhos que estão lá. Tenho amigos. O mais velho puto Ndongala. Mano, você está a fazer falta. Mano, puto José, puto Ndongala, mano, que descansa em paz. Mano, se tivesse vivo, o meu assunto estará nas mesas de todos do governo do MPLA. Porque contigo não precisava repetir as coisas. Você acreditava em mim, sabia que esse miúdo nunca falou mentira. Mas já chegou também no escritório de muita gente que eu conheço. Não sei o que está a faltar. Mas com a ajuda de Deus, porque estamos a trabalhar para salvar a vida das pessoas, principalmente filhas angolanas. E o Kamalandwa aqui em Muluba, com a esposa Muluba, está a utilizar a gente da província do Zaire no computador, está a violar o povo do Zaire, menina da província do Zaire, e na segurança dele está a utilizar os quialas que são do Luís, quer dizer, ele está no meio a brincar com o Zaire e a província do Luís, fazer entrar a confusão. Mas você não vai conseguir, porque eu sou do Luís. E eu vou lutar com o seu povo do Luís, que são da segurança te proteger. E eu vou salvar que são da província do Zaire, porque são minhas irmãs. É isso que estou a lutar. Se você está no meio como Muluba, e eu estou no meio como angolanos, entre Luís e Zaire. E eu vou unir esse povo para virar contra ti, que é congolês, e você virá. Você vai ver o que vai acontecer. E se você está a contar com estrangeiros que entraram em Angola para te ajudar, mas não esquece, no meio daquele estrangeiro, há angolano verdadeiro, porque de Cabinda, do Bié, do Ambo, do Namibe, do Kwanza Norte e Kwanza Sul, da Lunda Norte e Lunda Sul, são angolanos do Bengo, são nossos irmãos e nossas irmãs. E eles vão entender que você começou a brincar com meninas de 14 anos. A Nininha hoje tem 40 anos, 40 e tal, 42 anos. Você brincou com ela há mais de 25 anos. Isso não se pode. Até a menina ficou sem palavra. Já não sabe como sair nas tuas mãos. O pastor da igreja Imute, você conseguiu de fugir teus crimes no teu país de Congo para entrar em Angola, mas você não vai conseguir sair de Angola. Você estragou a vida de muitas meninas, muitas damas, muitos homens morreram por causa de ti.
Descobriram você a dormir com as damas deles. E não conseguiram ajuda, morreram. Até alguns, por falta de apoio, vão sair de Angola para procurar tratamento fora. Apoio, e foram morrer ali. E aquelas meninas, algumas, que ainda fazem parte da tua igreja, com quem você dormiu, nós sabemos. Eles podem mandar a boca te proteger, mas nós sabemos. Temos prova. Até a tua esposa de casa tem prova. Tem prova da menina bibis que você fez ficar maluca. Está por aí, maluca. Se for sempre feitiço, eu digo-te, você estaria no fim. Fumumbanza, ibene kemboti, Fumumbanza. Fumumbanza. Nalingaki makambo oyo kota yango. Po mutuana para aquele homem sentir Kamalandwa. Se for feitiço, você é pequeno. Estou a te dizer a sério. Porque eu tenho amigos que podem acabar contigo. Se for apenas feitiço. Fumumbanza. Acabou. Kimbene Tsanguko. Kamalandwa, eu tenho amigos. E apenas o telefone, o bilhete, vão vir na minha casa, vão ver o teu assunto. Aqui de fora, não precisa chegar em Angola. Eu entrei nesse assunto. Você não vai escapar. Não. Se o governo não ajudar, iremos longe. Não mata essa senhora. Estou a apelar a informar o governo e o povo angolano, Kamalandwa, assim que você fez sair pessoas para matar a senhora que fez sair áudio que estava a circular, em tudo que você fez nela. Mas ela não é a única. Temos lá a outra filha que é do Dr. Zassala, que está lá, que saiu no vídeo televisão Zimbo, a TPA. Temos a menina Bibicha, que foi na América, regressou maluca. Que você começou a miúda com 14 anos, até 30 anos. Ela não pode se casar, arranja homem para os Estados Unidos, ficou maluca. Regressou em Angola, maluca. Quem não sabe disso? Membro da igreja, por favor, sai, explica aquilo que estou a dizer. Estou a mentir. E você agora você mandou matar essa senhora que anda escondida. Chegou, a mensagem chegou. Tudo que você está a fazer, a procura para matar essa senhora, a mensagem chegou aqui. Eu não vou calar a boca. Eu não vou calar a boca. Eu farei tudo até chegar no governo da oposição. Isso vai chegar. E eles vão perguntar ao presidente se a segurança está onde. E eles vão perguntar ao chefe da segurança a imunidade desse homem. Quem é ele? Se ele é apenas um pastor. E contudo ele está a fazer em Angola. Então já não entendemos. Será que nós angolanos não temos valor à frente do presidente da República? Temos direito de perguntar ao presidente da República. Então o presidente não está lá para o povo angolano, a defender o povo angolano, a representar o povo angolano. Mas como é que um estrangeiro está a violar meninas angolanas? Até a matar o que está a desviar, a fazer desafio no homem.
E a segurança não faz nada. Nós sabemos, se a menina é adulta, ela tem direito de namorar, fazer aquilo que ele quiser. Entendemos isso? Mas não há lei em Angola que diz que não, o pastor tem direito de verificar meninas todas para ver se são virgens até a idade de 18 anos. Será que aquela lei existe em Angola? O pastor diz: a igreja deve verificar todas as meninas da igreja antes de atingir 18 anos para ver se são sempre virgens. Porque ele não quer sentir vergonha de casar uma menina que não é virgem. Porque a igreja não permite. Estou a perguntar ao povo angolano, a todas as igrejas angolanas, será que é a lei das igrejas angolanas? As meninas não podem casar-se virgem? Desculpa, não podem se casar se não é virgem? Então o governo deve ver essa lei. As meninas, se casar, já não é virgem, o pastor fica envergonhado. Isso lhe deu direito, consoante o pastor, para começar a enfiar dedos nas meninas para ver se são virgens. E ele deve continuar a verificar isso até que atingir a idade de 18 anos. Ele quer ter certeza que não, as meninas que estão a se casar são virgens. Como você pode explicar isso ao governo, ao povo angolano? Agora ele mandou matar a menina, a senhora, porque a senhora tem 35 anos, porque fez sair áudio daquilo que acontece na igreja. Povo angolano, estou a apelar a todos, povo angolano, vê essa situação, por favor, se tiver alguém que trabalha na presidência, para esse caso chegar na presidência, por favor, fazem seguir esse vídeo. Fazem chegar esse vídeo na presidência. O pastor é chamado Fernando Kamalandwa, da igreja Imute. Temos áudios e temos meninas escondidas por aí que estamos a proteger para se apresentar, explicar muita coisa. Até a irmã está presa na mão do pastor. A igreja sabe. O pastor até comprou casa para ela. O pastor acabou todas as meninas das igrejas, até mais. Ele estraga casamento das pessoas para ele começar a namorar com a mulher. Por favor, Kamalandwa, que essa senhora não morre. Assim que estou a informar o mundo, não vou parar. Que nada acontece nessa senhora. Que nada acontece nela. É nossa irmã do Mbanza Congo. Ela é da província do Zaire. Que nada acontece nela. Estou a esclarecer ao governo de Angola. Ela já fez declarações, ela não tem apoio. Estou a enviar essas declarações a todos que podem ajudar.
áudios saíram por aí, estão aí, na mão de alguns que são da polícia, de alguns que são da tropa, da segurança. Mas ninguém está a ajudar. É o que é? É o feitiço do pastor? O pastor é irmão do presidente João Lourenço? Não sabemos. É sobrinho dele? Não sabemos. Se o presidente João Lourenço é angolano, o tal pastor é muluba de pai, é apenas 50 angolano, com esse tipo de crimes em Angola, por que ele não vai ser julgado? Por que as provas não saem? Por que a polícia, não sei o que, procura as meninas para ter as provas para acabar com isso? Estou confuso. O senhor Marques, eu sei que áudio já chegaram na tua mesa. O senhor Marques dos Direitos Humanos, sei que esses áudios já chegaram na tua mão, na tua mesa. Porque o nosso irmão já falou contigo sobre esse caso. As meninas estão por aí para vocês entrevistar elas. A outra que fez o áudio estão por atrás dela para lhe matar. A segurança do pastor Kamalamba, porque ele tem empresa da segurança, já saíram por atrás da menina, à procura da menina para matar a menina. Povo angolano, quem vai receber esse áudio, desculpa, esse vídeo, partilha. Se tiver um membro da família que está na boa posição no governo, que na polícia, na segurança, no CIFO, PGR, como se diz em português lá em Angola, por favor, faça chegar este vídeo. Já também espalhei outro vídeo no WhatsApp que eu tinha feito. Esse pastor já mandou matar um bombe, que era membro da igreja, descobriu o pastor com alguma coisa errada, mandaram matar, o homem anda desaparecido até hoje. O pastor reclamou na igreja, foi um general que lhe matou. Quem é esse general que está em Angola, que mata pessoas? Esse general é angolano, ele matou por quê? Qual foi o motivo? Queremos saber. Desta vez, ele mandou pessoas para matar essa menina de 35 anos que fez sair áudio dos crimes cometidos nela pelo pastor e as damas da igreja, as violações da igreja no corpo dela. Como o pastor dividiu a família, como o pastor ficou com as filhas do primeiro pai e ele comprou a casa para ele. Há tantos casos. O outro caso, que é a filha do outro doutor, que nós também vimos nas redes sociais. O outro caso é da menina que foi parar nos Estados Unidos. Chega lá, começou a ver o pastor no quarto de banho. Começou a ver o pastor no espelho. A menina ficou maluca, regressou, está lá em África. Maluca, a comer no lixo. Está lá vídeos, vídeo saiu. Vídeo anda lá em Angola da menina maluca. Povo angolano, estamos a pedir ajuda, por favor. Estamos a pedir ajuda, por favor. A polícia ajuda. Esse pastor é um criminoso.
que está a brincar com as nossas meninas, agora entrou no meio da província do Zaire e província de Luís, a segurança dele por atrás que está na proteção de Luís, as meninas que ele está a violar são da província do Zaire, e as pessoas que estão por trás do computador dele são do Zaire, e ele até entrou no meio da própria irmão e irmã do Zaire para lhes dividir. Eu sou Bakongo. Comigo não vai passar. Que seja do Zaire, do Luís, são a minha família. São a minha família, que seja do Bié, do Ambo, do Namibe, do Kwanza Norte, do Bengo, Kwanza Sul, do Lunda Norte, são a minha família angolana. Comigo, você é um estrangeiro, não entra no meio. Você não divide esse povo. Abraço, amor povo. Até a próxima.